seu cérebro não quer que você melhore. E se isso parece estranho, é exatamente por isso que esse vídeo pode fazer a diferença para você. Porque quase todo mundo já viveu algo parecido em algum momento. Você promete que vai mudar, vai dormir mais cedo, que vai treinar, que vai parar de ficar rolando a tela do celular o dia inteiro sem ter objetivo nenhum ali, que você vai estudar com foco, vai se dedicar para valer, que vai finalmente conseguir manter as promessas que você fez no começo do ano. Só que aí, poucos dias depois, parece que tudo vai por água abaixo. Você volta a funcionar do seu jeito antigo. E quando isso acontece, qual que é a conclusão que muita gente chega? A pessoa começa a falar: ah, eu me saboto, eu sei o que que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, ou eu não faço. Deve ter alguma coisa errada comigo. Só que na maioria das vezes, pessoal, não é isso. Não é que tem algo errado com você. Isso que você chama de autossabotagem pode, na verdade, ser só um mecanismo de proteção. E isso daqui é super importante. O nosso cérebro não foi desenhado para te transformar numa pessoa melhor, para você ser a melhor versão de você mesmo. Seu cérebro foi desenhado para te manter vivo, para garantir a sua sobrevivência. Por isso, tem algumas coisas que ele prioriza. A primeira delas é segurança. Segundo, previsão. E terceiro, economia de energia. Segurança, previsão e economia de energia. Qualquer melhoria pela qual alguém passa só pode acontecer quando essas três coisas estão garantidas para o cérebro. Se a mudança que você quer fazer parece segura para o cérebro aceita ela. Mas se você está buscando uma mudança que parece incerta, ou que parece que vai demandar muita energia, ou que tem um desfecho que é imprevisível, o que que o cérebro faz? Ele cria resistência a essa mudança. E para entender isso melhor, vale a pena a gente falar sobre dois conceitos simples que têm tudo a ver com mudança. O primeiro conceito é homeostase, o segundo é alostase. Então vamos entender primeiro o que que é homeostase. Homeostase tem a ver com o organismo fazendo um esforço para manter um grau de equilíbrio interno, para voltar ao equilíbrio. Se ele sai um pouquinho do equilíbrio, ele faz um esforço para puxar de volta para como ele estava antes. Onde é que existe homeostase no nosso corpo? Regulação de temperatura, regulação de pressão, ajuste da glicose, regulação do grau de ativação do cérebro. O seu corpo está sempre tentando puxar alguns parâmetros para dentro de uma estabilidade. E se o mundo em volta da gente não passasse por mudanças, se fosse tudo estático em volta da gente, o nosso corpo manteria homeostase com a maior facilidade. Mas na prática, o que que acontece? A vida real, o mundo em volta da gente, ele não para, ele está sempre mudando. E aí o fato dele estar sempre mudando é que faz com que a homeostase ela seja às vezes rompida. E aí entra em cena a alostase. O que que é a alostase? É a capacidade do nosso organismo de fazer previsões, antecipar demandas e ajustar o nosso corpo antes que algum problema que ele previu realmente apareça. Ou seja, o nosso cérebro não é um cérebro que é só reativo, ele é um cérebro preditivo, ele tenta se antecipar. E é por isso que ele funciona mais como se fosse um gestor do risco, do que como se fosse um super incentivador do nosso crescimento. O cérebro está buscando saber coisas do tipo: será que isso é seguro ou não é? Será que isso é familiar? Quanto de energia isso vai custar? E aí começa um conflito, porque as mudanças que a gente quer produzir, por mais que sejam mudanças boas, e para a gente, assim, às vezes pode parecer que uma determinada mudança é algo ótimo, que vai fazer só bem para a gente, mas para o nosso cérebro, essa mudança pode parecer algo perigoso. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que está num trabalho que ela não gosta, e ela pensa em sair, e ela quer sair, porque ela percebe que esse trabalho está drenando a saúde mental dela.
Então, conscientemente, ela sabe que aquele ambiente onde ela trabalha não é bom, faz mal para ela, mas ela ir até o chefe e pedir demissão gera muita incerteza. Incerteza financeira, uma mudança de rotina, uma readequação profissional que a pessoa vai ter que fazer. E aí o cérebro vai e compara os dois cenários. Ah, tem um cenário que é ruim, ficar onde eu estou trabalhando e sendo drenado todo dia, sugado emocionalmente, é ruim, mas é algo já conhecido para o cérebro. O outro caminho pode até ser melhor para a pessoa, mas é um caminho menos previsível, muito menos previsível, eu diria. E biologicamente, aquilo que é conhecido costuma ter um peso maior e costuma vencer essa disputa. Aí vamos pegar uma pessoa que está num relacionamento que já há muito tempo não funciona bem. A pessoa sabe que está ali numa dinâmica ruim na convivência. A pessoa talvez esteja sendo desrespeitada, ela está se sentindo diminuída, mas mesmo assim ela reluta em sair desse relacionamento. Não é porque ela gosta de sofrer, mas é porque o sistema nervoso aprendeu a usar esse mapa. O cérebro prefere manter um sofrimento que é familiar do que ter uma liberdade que ele não consegue prever, que ele não consegue, que ele não sabe se ele vai conseguir gerenciar. E isso muda tudo, né? Se a gente vai pensar nos bloqueios que a gente tem, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, as dificuldades para mudar hábitos, tudo isso ganha uma nova interpretação quando a gente pensa nesse mecanismo de funcionamento do cérebro. Vamos falar um pouco de hábitos, então? O que que é um hábito? Um hábito é, em poucas palavras, é um atalho do cérebro. É um atalho que o cérebro usa. Porque o nosso cérebro tem uma tendência de automatizar os comportamentos. Por que que o cérebro faz isso, afinal? Para economizar o quê? Energia, né? Sempre a energia aí estando no centro de tudo. Quanto mais um padrão está automatizado pelo nosso cérebro, menos esforço ele vai exigir. E é por isso que alguns comportamentos ruins podem acabar se tornando nosso jeito natural de agir. Não é porque o comportamento seja bom, não é porque ele faz bem, mas é porque ele é barato para o cérebro. É barato para o cérebro continuar só fazendo aquilo que ele sempre fez. Vamos pensar, por exemplo, em como que as pessoas agem na hora que elas sentem ansiedade, por exemplo. Então, talvez uma pessoa, ela se sente ansiosa e quando ela está ansiosa, vamos pensar uma reação, ela pega o celular e abre lá uma rede social e fica lá rolando a tela. Que é isso? É um comportamento automático, um hábito que foi formado. Outra pessoa pode formar um outro hábito para reagir à ansiedade. Talvez ela desconte a ansiedade na comida. Outra, talvez ela desconte a ansiedade no trabalho, trabalhando em excesso, se enchendo de trabalho. E talvez uma outra fique evitando uma tarefa importante e fica arrumando outras coisas para fazer em vez de ir naquilo que importa, né? Vai arrumar a casa, vai ficar respondendo mensagem, ou então inventando coisa para fazer. Esses são casos em que o cérebro responde à ansiedade ativando um padrão automático, que muitas vezes até passa despercebido, né? E o cérebro aqui está seguindo uma lógica muito simples. Quando aparece algum desconforto para a pessoa, ou a possibilidade de um desconforto, essa resposta automática do cérebro, seja levando a pessoa para uma rede social, seja para ela ficar arrumando a casa para fugir da tarefa, né, o que quer que seja, né, descontar a comida, essa resposta automática diminui a tensão. Mesmo que ela reduza a tensão de uma forma bem temporária, né, isso vai durar o quê? Alguns minutos, mas são alguns minutos em que esse cérebro adiou um desequilíbrio, ou uma sensação de desequilíbrio, uma sensação ruim. Mesmo que depois a pessoa vai se sentir culpada pelo que ela fez. O cérebro tem essa tendência de aprender as coisas muito com base no alívio imediato. Tudo que alivia uma tensão, ainda que não alivie de forma permanente, nem por um tempo longo, é algo que o cérebro gosta. E
E esse é um detalhe que é super importante, né? Porque a nossa intenção consciente, ela pode estar levando a gente para uma direção, mas a nossa regulação automática pode estar levando a gente para uma direção completamente diferente. O que eu quero é um caminho, o que meu cérebro me leva a fazer é outro caminho. Às vezes, por exemplo, sua mente consciente toma a decisão: agora eu vou mudar, né? Agora, a partir de agora, eu vou parar com tal hábito, vou parar com isso que me atrapalha. Mas aí vem as camadas automáticas do seu sistema inteiro e elas continuam observando a mesma coisa de sempre: ameaça, custo energético, previsibilidade ou imprevisibilidade. E aí a mudança acaba não acontecendo do jeito que você tinha planejado. E às vezes a pessoa fala até com muita convicção, né? Vou mudar, agora é para valer, agora é para sempre. Mas o cérebro, ele às vezes está jogando contra o seu desejo de mudança. Então, às vezes a pessoa quer muito acordar cedo, por exemplo, e aí na hora de acordar ela vai e adia, fica lá apertando soneca no celular um monte de vezes. Ou a pessoa quer estudar, mas aí, na hora que ela senta para estudar, dá uma vontade incontrolável de pegar o celular e ficar olhando se tem alguma mensagem nova. Ou a pessoa às vezes quer colocar algum limite, né? A pessoa se sente muito disponível para os outros e ela quer dizer não, mas não consegue. Ela trava na hora de realmente colocar um limite ali para alguém. Essas coisas acontecem não é porque a pessoa não é inteligente o suficiente, não é porque ela não sabe o que que seria bom para ela, mas é porque existe um conflito entre a decisão consciente e esse processo de regulação automática do nosso cérebro. E tem uma coisa que é muito surpreendente aqui, porque muita gente acha que mudar depende principalmente de entender alguma coisa, de cair uma ficha. Mas entender né, o entendimento por ele mesmo não desmonta um circuito neural que está já muito consolidado. Às vezes você pode compreender perfeitamente por que que você procrastina, por exemplo, e ainda assim continuar procrastinando. Uma pessoa com trauma pode, às vezes, saber tudo sobre o trauma dela, ou sobre, né, qualquer questão que a pessoa enfrenta, né? A pessoa sabe, e tem muita gente que estuda muito, né, sobre processos mentais, funcionamento do cérebro. Às vezes a pessoa sabe tudo lá sobre apego, dopamina, hábito, sono, etc, etc, né? Concentração, foco, sabe tudo na teoria. Mas ainda assim repete os mesmos padrões antigos, pouco funcionais. Porque a pessoa ter um insight não é o mesmo que a pessoa ter capacidade de regulação. Saber não é o mesmo que conseguir. E aí tem um outro ponto super importante, que é que o cérebro faz uma coisa até mais elaborada do que isso. O cérebro está o tempo inteiro tentando prever o mundo. Existe até um nome chique para isso. O nome chique é processamento preditivo. O que é o processamento preditivo? Isso significa basicamente que o cérebro ele cria dentro dele um modelo sobre o que vai acontecer. São duas coisas que o cérebro cria internamente ali. Primeiro, o que vai acontecer em uma determinada situação. Segundo, quem você é. O cérebro ele tem esse modelo dentro dele, buscando entender quem você é. E ele compara esses modelos preditivos que ele fez com a realidade. E, normalmente, vão aparecer diferenças entre a previsão que o cérebro fez e aquilo que realmente acontece. Quando está tudo de acordo, ótimo, né? O cérebro fez uma previsão, aconteceu do jeito que ele imaginava, e o cérebro segue bola para frente. E ele economiza bastante energia, inclusive, com esse processo, quando ele acerta uma previsão. Quando a previsão não está de acordo, aí acontece o que a gente chama de um erro de previsão. Erro de previsão para o cérebro é algo que custa muita energia. E aí, por que que custa energia? Porque o cérebro precisa atualizar, né? Ele pensou que seria de um jeito, aconteceu de outro. E o cérebro ele tem um mecanismo próprio para isso, que ele vai lá e pensa, poxa, então eu preciso mudar a forma como eu estou criando esse modelo. Isso, inclusive, né, só um parêntese aqui, que é bem curioso, essa estratégia usada para treinar redes neurais artificiais também. É um processo de aprendizagem por reforço, que hoje está muito em alta.
Ele usa justamente essa lógica de erro de previsão, né? Você compara aquilo que a rede neural previa com aquilo que realmente aconteceu e ela usa isso para se calibrar, para melhorar o modelo interno dela. Então, o cérebro precisa se atualizar, precisa se adaptar quando o modelo não encaixa. Ele tem que pegar esse mapa interno dele e rever. Né, isso tem muito a ver com o fato de que não basta querer para você conseguir mudar um comportamento. Porque, às vezes, para mudar o comportamento, você precisa desafiar alguns modelos preditivos antigos do seu cérebro. Por exemplo, se você passou anos se percebendo como alguém que é desorganizado, ou alguém que é inseguro, ou alguém que não tem consistência naquilo que faz, um comportamento novo vai de encontro com essa identidade sua que já foi aprendida pelo seu cérebro. E aí você decide mudar, você começa então, por exemplo, a estudar com foco. E aí você faz isso por 3 dias seguidos, e aí vem aquela vozinha interna ali falando, 3 dias, mas não vai passar disso. Essa mudança não vai durar. Ou então você começa a colocar limites mais claros para as outras pessoas, e isso gera, por exemplo, sensação de culpa. Por quê? O cérebro está resistindo à mudança. Você começa a cuidar do seu corpo e fica com a sensação de que tem algo estranho, de que tem algo errado. E aqui tem um ponto que quase ninguém percebe quando a gente fala sobre a mudança. Para o nosso cérebro, melhorar não se parece com algo que é super desejável. Se parece com uma ameaça. Porque a novidade ainda não foi reconhecida pelo sistema nervoso como sendo algo seguro. E aí, na prática, o que acontece? O problema talvez não seja que você está fracassando em mudar. Talvez o seu corpo é que esteja tentando te proteger de uma quantidade de incerteza que ele ainda não consegue administrar, ou que ele não sabe se vai dar conta de administrar. Tá vendo quanto que essa mudança de perspectiva é muito poderosa? Porque se você pensa dessa forma, a autossabotagem deixa de ser um defeito moral. Ela passa a ser uma fonte de informação. A autossabotagem pode ser pensada como uma informação biológica. Claro que isso não tira a sua responsabilidade, mas ela te dá uma precisão maior. Ela te mostra melhor onde é que está o verdadeiro problema. Mas vamos pensar de forma bem prática aqui, então. Agora que a gente já sabe dessas coisas, vamos entender o que realmente pode ajudar uma pessoa a produzir mudanças positivas. Primeiro, tornar a mudança pequena o suficiente para não deixá-la parecer ameaçadora demais para o seu cérebro. O ideal é pensar em né, mudanças pequenininhas, micro mudanças. Então, ao invés de você falar, eu vou começar a treinar 1 hora por dia, todos os dias, você pode facilitar, né, tornar isso mais digerível para o seu cérebro se você pensar assim, eu vou só colocar o tênis e vou andar 1 minuto, ou 2 minutos, ou né, qualquer quantidade que não pareça absurdamente alta, 10 minutos talvez. Mas vamos colocar a mudança de forma simples, em termos simples, em termos que pareçam menos ameaçadores e menos caros para o cérebro. Em vez de decidir, nunca mais eu vou procrastinar, você pode decidir, eu vou trabalhar com foco por 15 minutos. 15 minutos trabalhando sem ficar vendo mensagem. Então, o primeiro passo é esse, reduzir o tamanho das suas metas de mudança. Micromudanças. Segundo passo, reduzir o atrito. Se o comportamento que você está buscando exige energia demais para começar, o cérebro vai rejeitar. Então, o que pode ajudar? Muitas vezes, você, por exemplo, quer treinar, você pode deixar a sua roupa do treino já pronta, celular longe, mesa organizada, né? São, enfim, coisas que melhoram o ambiente, trabalhar o ambiente, o contexto, para facilitar que você execute esse novo hábito que você está querendo desenvolver. Isso se chama engenharia comportamental, inclusive. Um nome chique, né? Então, você preparar o ambiente, às vezes antecipar do que você vai precisar, né? Organizar o ambiente quando você está tranquilo, para que na hora que for um momento importante em que você realmente tem que ir lá e garantir que você vai cumprir aquilo que você se propôs, você consegue fazer isso com muito menos esforço.
Terceiro passo super importante é descobrir qual é a função que o padrão atual está cumprindo em você. Se você come muito à noite, por exemplo, o que que isso está trazendo em termos de regulação na sua vida? Será que está ajudando a aliviar alguma ansiedade? Será que está ajudando a aliviar uma sensação de solidão? Será que tem alguma recompensa aí por trás dessa ação que você está fazendo? Se você procrastina, o que que você está evitando? Será que você tem medo de errar e por isso não começa a fazer as coisas? Ou tem medo de ser avaliado? Ou será que realmente você está super cansado e está sem energia nenhuma para começar a fazer o que tem que fazer? Qual que é a grande vantagem de pensar dessa forma? É que você entende a função do seu comportamento atual e entendendo a função que ele desempenha, você para de ficar lutando contra o sintoma. Você começa a atuar na raiz daquilo que gera o seu comportamento. No fundo, o seu cérebro não está tentando destruir o seu progresso. Na verdade, ele está tentando te manter estável. Só que ele usa ferramentas que são antigas. Isso não é necessariamente algo ruim, é um sinal de amadurecimento. É o cérebro tentando manter o seu corpo seguro, tentando fazer com que você sobreviva. Tudo bem, pessoal. Se esse vídeo organizou alguma peça aí, ajudou alguma coisa a encaixar melhor aí no seu pensamento, comenta aqui embaixo qual o padrão da sua vida ficou mais claro para você agora. Deixe seu comentário aí, vai ser bem legal eu saber isso de você. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like para ajudar na divulgação aqui desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, talvez alguém que você sabe que está preso em algum desses mecanismos de proteção do cérebro. E se você quer ter mais conteúdo de neurociência, comportamento, desenvolvimento humano, não deixe de se inscrever no canal. Agora, clica aí e se inscreva para não perder nenhum dos conteúdos novos que vem por aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.